Você perguntou o que é currículo. Currículo, para mim, é identidade. Para mim, currículo é aquilo que é pedido, né, tanto pela Secretaria Municipal da Educação. O que é pedido para mim? Quais são os assuntos que eles querem nas determinadas séries? O currículo é o conteúdo que você tem que trabalhar com o aluno, agregado às orientações que nós temos desde a LDB até a lei municipal. A palavra currículo, eu acho que é muito burocrático. Com o tempo vai mudando as palavras, né? O currículo é o que eu passo enquanto eu estou dando a minha aula, né? O que eles observam em mim. Isso é o currículo para mim. Qual é o envolvimento de vocês na construção? Esta é uma roda de conversa que promovemos na Escola Municipal Raul de Leone, em São Paulo. Aqui funcionam os ciclos 1 e 2 do ensino fundamental. Faz parte da escola. Deu para perceber que, mesmo para os professores, currículo não tem apenas um significado. Currículo é plano de ensino, metas, objetivos, resultados. Para mim é currículo. O currículo seria um conjunto das disciplinas com um objetivo comum, né, para o aluno. O currículo também tem que contar com o projeto político-pedagógico da escola, tem que estar vinculado. Projeto político-pedagógico. Esse documento ao qual a professora Ives se refere é onde direção, coordenação e professores traçam, de certa maneira, a vocação da escola na qual trabalham. Essa autonomia surgiu em 1996, com a última Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Cecília Ranamati é professora da Faculdade de Educação da USP. Na graduação, dá aula de didática. Na pós, uma especialidade dela, História do Currículo. Olá, professora. Tudo bem? Obrigado por ter vindo, prazer conhecê-la. Convidamos Cecília para uma conversa no Centro de Referência em Educação Mário Covas, no centro de São Paulo. O Centro de Memória reúne documentos, cartilhas, mobiliários e objetos que fizeram parte da educação paulista em 2 exposições. Quando se entra aqui, o que nós temos é a história do currículo. Por quê? Tudo que você observar aqui, os painéis, as exposições dos livros, né, que eu vejo aqui, que desde o início do século XX, final do XIX, a gente já tem exemplares, suscita a gente pensar como o ensino era ministrado. Porque, veja, eu não posso falar de currículo só a partir de um documento formal e oficial, né? Então, LDB de 61, LDB de 71, LDB de 96. Ok, isso, digamos assim, é o currículo, ou é a lei de diretrizes e bases, onde está concentrado os princípios, né? O que ensinar, as séries, toda a regulamentação. Agora, o currículo vivo é outra coisa, né? Tanto que muitas vezes, segundo vários autores, o que está ali na lei nem sempre é aplicado, e o que às vezes é aplicado, às vezes coisas interessantíssimas, o currículo não dá conta, ou a LDB não dá conta. Importante dizer que o currículo, a primeira vez que a gente tem para valer um currículo nacional, sabe quando é? 96, com os PCNs. Os parâmetros curriculares nacionais. Antes disso, os currículos, a LDB só dava as orientações, as regulamentações. Um currículo nacional só em 1996? E antes disso? O jeito é embarcar numa pequena viagem no tempo para entender a trajetória de formação. Durante o período colonial, os jesuítas tiveram uma importância fundamental na educação. A Ratio Studiorum foi o documento que guiou o ensino religioso até 1759,
quando os jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal. Significa que desde 54 até lá, o que predominava no Brasil era o ensino religioso. Mas a palavra currículo... A palavra, a rigor, ela só vai começar digamos, a ser veiculada no início do século XX. Não é preciso dizer que é um momento de grande desenvolvimento industrial, né? E aí havia uma grande preocupação de que aquelas crianças que estavam já na escola, desde lá, o final do 19, contribuíssem, né, para a construção e fortalecimento não só da nação, mas da economia, da riqueza nacional. E a escola? Então você cada vez ia precisando mais de pessoas instruídas para desempenhar funções, para educar, né? Principalmente para educar. Até os anos 20, a escola trabalhou na transmissão de princípios morais e culturais que eram julgados necessários para a convivência nas grandes cidades que surgiam. Uma dos princípios morais era ensinar as crianças que o alcoolismo era errado. Então você tinha história de beberrão, a família era feliz, vieram as más companhias. O marido bebeu, maltrata os filhos e a mulher, perde a vergonha e cai pelas ruas. Então, assim, todos os princípios que se queria incutir, que se queria que as crianças aprendessem, estavam nessas cartilhas. Veja, cartilha de higiene ela se chamava. Cartilha de higiene. Da Escola Caetano de Campos, no centro de São Paulo, encontramos um painel com uma grade curricular do início do século XX. É um painel interessante, que eu achei interessante comentar com a senhora, porque tem uma concepção de grade aí, né? Tem. Olha, nós estamos aqui em 1907, estamos em São Paulo, não vamos esquecer disso. Olha, canto, leitura, olha quanta leitura, combinação de letras, leitura. Olha, mas é impressionante, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você veja, tinha aula sábado. É interessante essa organização, né? A distribuição semanal do tempo, né? Já tinha até uns minutos. Era para criar consciência de que a sociedade tinha que ser organizada em cima de um tempo, olha aqui, olha se é possível, das 11 às 11h10, das 11h10 às 11h30. É inimaginável, né? E isso só pode ser uma preocupação com uma sociedade que está precisando incutir nas pessoas a questão do tempo útil. O aluno que ia para a escola, ele não se deparava com uma certa unidade no currículo. Quando que se pode falar em unidade curricular? Então, a gente, nacional, acho que é mesmo, houve tentativas. Só para você ter uma ideia, nós temos, olha só, desde 1901, depois 1911, depois 1915, depois 1925, nós tivemos Lei Rivadavia, Lei até a Rocha Vaz, que é essa de 25, na tentativa de implementar uma educação nacional. São Paulo, por exemplo, teve uma reforma muito interessante em 1920, de Sampaio Dória. E essa de 1920, por incrível que pareça, colocava a obrigatoriedade do ensino. Quer dizer, a gente pensa, então antes não era obrigado. Não era mesmo. Não era. O pai e a mãe punham na escola se ele estivesse perto de uma escola. Só que aí, para você oferecer o ensino obrigatório para todos, você tem que oferecer escola. Então, só que aí o que ele fez? Como nós não tínhamos escola suficiente, ele fez obrigatoriedade só para o primeiro e segundo, para garantir a alfabetização, pelo menos. Então, por isso que eu falo, são coisas meio capengas que a gente vai tendo nos estados. Aí a gente tem uma coisa importante nessa caminhada, que é o movimento da escola nova. Atenção, senhores ouvintes, atenção. Agora uma notícia que interessa a todo o povo brasileiro. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova exige renovação já, em todas as escolas do Brasil. É importante dizer que a Escola Nova, o movimento da Escola Nova, ela teve diferentes manifestações nos diferentes lugares do mundo.
Então, se você pegar nos Estados Unidos é uma coisa, na Alemanha é outra, na França é outra. Outra que eu quero dizer assim, eles tinham o sentido da inovação. Eles eram contra o ensino tradicional. E leia-se, ensino tradicional era o ensino que era baseado na religião e era excessivamente autoritário, com a palmatória. Dirigido ao povo e ao governo, o manifesto é assinado por 23 homens e 3 mulheres, educadores e intelectuais de renome, liderados por Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira, conhecidos como os 3 cardeais da educação nova. É impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. O perfil da Escola Nova no Brasil foi o de criar o sistema educacional. Né? Então, por exemplo, se você olhar nos Estados Unidos, a Escola Nova teve um caráter mais alternativo mesmo. A partir de quando que houve a consolidação de um sistema nacional de educação e diretrizes nacionais? Isso só foi a partir da primeira LDB? Olha, eu diria que é um processo. 31 é um grande marco. O Ministério da Educação não existia, ele vai ser criado em 31. Olha, tudo isso é importante a gente ir pontuando para perceber como que o sistema educacional demora no Brasil para ser construído, essa rede, né? Mas, por exemplo, o ensino primário já começa a ter, digamos, uma orientação. Aí, com a Capanema, a reforma Capanema, isso vai mais além, ele mexe com o secundário, né? Aí, com as leis orgânicas, aí entra o ensino profissionalizante. No Estado Novo de Getúlio Vargas, como disse Cecília, vai ganhando corpo uma divisão do ensino. As leis orgânicas são basicamente a implantação de um sistema que organiza o ensino profissional. Em vários, ensino agrícola, ensino comercial, enfim, de várias naturezas. Isso convivendo já com o ensino, digamos, regular. Ao mesmo tempo, o ensino regular também vai muito devagar, ele vai tendo mudanças, principalmente o ensino primário e o ensino normal, que era a formação de professores. E o que se ensinava nesse ensino regular, professora? Então, em termos de currículo, assim, que valor, disciplinas, já era um ensino disciplinarizado? Nós tínhamos basicamente algumas coisas assim. Alfabetização, obviamente, língua portuguesa. Você tinha trabalhos manuais, você tinha ciências e você tinha leitura, né? Ensino de leitura. E essas eram muito fortes. Fora isso, tinha o canto orfeônico, por exemplo. O canto orfeônico entra na década de 50, que aí tem outra reforma. A participação do Villa-Lobos, né? É isso. Não, aí o Villa-Lobos é um grande incentivador da música, que ele aparece já em 30. Você me pergunta, né, efetivamente, quando que o sistema educacional para valer? Na verdade, é com a LDB 61, a 4.024. Não tem, isso é realmente para nós falarmos, bom, quando de fato a gente tem uma organização nacional tentando regulamentar o primário, o secundário, o ginásio, como se chamava, né? E o superior, inclusive, é com a LDB 4.024. Artigo 26. O ensino primário será ministrado, no mínimo, em 4 séries anuais. Artigo 33. A educação de grau médio, em prosseguimento à ministrada na escola primária, destina-se à formação do adolescente. Artigo 34. O ensino médio será ministrado em 2 ciclos, o ginasial e o colegial, e abrangerá, entre outros, os cursos secundários, técnicos e de formação de professores para o ensino primário e pré-primário. E aí dá para se falar em unidade, dá para se falar em preocupação com o sistema nacional? Sim, aí não tinha jeito, porque aí se tratava de necessidade urgente. Então, assim, me parece que na história da educação brasileira, a gente está sempre correndo atrás
né? E não se antecipa para se organizar e para formar essa população do jeito que ela merece. E 60, a LDB vai ter que dar conta disso. A escola para todos. A escola para todos. É o grande slogan da partir dos anos 60 é a escola para todos. A partir de 50, 60, você tem o que costuma se chamar nos textos democratização da escola. É um nome um pouco, eu acho, um pouco equivocado, porque dá a impressão que democratização da escola é que a escola ficou democrática, com conteúdo. Não é isso. Democratização porque a escola para todos, né? Atenção! Em 1971, o governo militar brasileiro criou a Lei 5692, uma segunda LDB. Ela instituiu algo que eu acho que foi precioso, que é o ensino de 8 anos, que aí naquele momento passou a ser denominado de escola de primeiro grau. Artigo 20. O ensino de primeiro grau será obrigatório dos 7 aos 14 anos, cabendo aos municípios promover, anualmente, o levantamento da população que alcance a idade escolar e proceder à sua chamada para a matrícula. Eu diria que essa foi a principal, digamos, ponto positivo. E os negativos são muitos, né? A introdução de moral e cívica, o SPB, que eram disciplinas, enfim, extremamente ideológicas. Mas outra coisa também ruim, tanto que caiu em 82, a obrigatoriedade do ensino profissional, no ensino. E isso, as escolas não estavam preparadas. Imagine você, todo o ensino médio, com a LDB 71, era obrigado a ser profissional. Nossa história chega aos anos 70. Foi quando Leontino Farias iniciou sua carreira como professor da rede estadual de ensino. Ele foi diretor em várias escolas da capital e Grande São Paulo. Que o bairro era outro. Quando eu comecei, por exemplo, como professor, foi na época da ditadura, né? Nós tínhamos algumas disciplinas nesse período que hoje não existem mais, né? Vamos continuar nossa linha histórica do currículo com a ajuda de quem foi um gestor de escola. Acompanhe no segundo bloco. Voltamos já.